pelo menos não conhece essa parte da sua história. Então, eu cheguei na biodança, que na verdade a biodança chegou até mim, né? O meu pai, na década de 70, né, é um grande psiquiatra, um curioso e também muito transgressor no sentido de procurar outros caminhos para a medicina que não, né, os caminhos tradicionais. E ele foi para um congresso na Argentina. Eu acho que o congresso era de psicossomática. E conheceu o Rolando Toro lá, né? O Rolando Toro é o criador da biodança. Aí, na década de 70. Então, ficou super apaixonado. E nessa época, em 1970, a biodança ainda era chamada de psicodança. Então, só psicólogas e psicólogos, médicas e médicos podiam ser facilitadores e facilitadores, né? O que meu pai fez? Juntou um grupo de médicas e médicos, né? Acho que devia ter 20, 30 pessoas, e elas traziam o Rolando a cada mês ou a cada 2 meses. E o Rolando fazia o que a gente chama, né, de maratonas de biodança, que são finais de semana de imersão vivencial em biodança. E fizeram isso por muitos anos. E eu conheci a biodança nesse momento. Primeiro, o Rolando era o amigo do meu pai que falava esquisito. Meu pai tinha dois. Era o Rolando Toro e o Tapia. Eram os dois amigos que falavam esquisito, que ficavam lá em casa, né? Que foi o que eles falavam em espanhol. Eu era pequenininha, devia ter 4, 5 anos, quando essas coisas começam a acontecer, até menos, né? Porque eu acho que a primeira dessas maratonas, desses encontros, foi em 73, se eu não me engano. Outro dia eu estava vendo uma ficha de presença dessas coisas. Eu acho que eram umas 20, 30 pessoas. E pessoas que a gente conhece, né? O Paulo Lopes, aí tinha uma outra prima do meu pai que era médica, a Terezinha, enfim. E nesse grupo estava a minha primeira facilitadora de biodança, que era a Rita Iglesias, que por acaso era casada com um médico, amigo do meu pai, que depois vai vir ser meu ginecologista durante toda a minha adolescência, minha idade adulta. Enfim. Isso eu não sabia, não. Ela era casada com ingleses, eu fui amiga dos filhos dela, lógico, porque também a gente se conheceu aí dentro da biodança, e eu fui fazer as minhas primeiras aulas de biodança para criança aos 5 anos. A Julinha, que hoje é facilitadora, né, que fez escola com a gente e tal, ela fazia... Trabalhou com o Rui, não? Oi? Que está na live. Que tá na live, Julinha? Julinha era minha Não, colega de Julinha não, grupo. o Rui. Julinha era minha colega de grupo, né? Depois, ela que outro dia lembrou, porque ela era menor do que eu, era mais nova, e lembrou que a gente dançava junto, né? Então eu fiz um tempo aí de biodança há uns 5 anos, 5, 6 anos, que era biodança para criança. A gente já tinha as aulas menorzinhas, dançava os animais, é tudo muito lúdico na biodança para criança, né? E aí eu parei um tempo, porque aí já não tinha mais grupo, né? Não tem, assim, principalmente naquela época, não tinha muito, né, a biodança para diversas faixas etárias. Aí chegou um momento que já não tinha mais grupo para mim. E aí eu voltei, já adolescente, com 14, 15 anos, para participar do grupo com meu pai como facilitador. E era engraçado, porque nesse grupo tinha meu pai como facilitador, minha mãe e minha irmã como alunas. E eu. Então, assim, era a família inteira dançando. E a gente ficou muitos anos nesse grupo, né? Que tinha pessoas muito queridas, né? O Bruno, o Selemir, né? A Soninha, a Arlete, A Rosemar também? Rosimar, quem mais? O Fernandinho. O E Paulinho aí, está lógico, dizendo que que foram passando os anos e foram entrando novas pessoas, né? O Reinaldo, a, a, a Mara, muita gente. Muita gente, o assim. Paulinho está dizendo aqui, amiga,
que conheceu a Rita e o Iglesias. Como é que é? Paulo Botelho está dizendo aqui que conheceu a Rita e o Pois é, Iglesias. Paulinho Botelho estava nesses grupos, que foi meu amigo de grupo. Então, enfim, era muita gente muito querida, era um grupo muito unido. E é interessante, né, que muitas pessoas até hoje, meu pai morreu em 99, ideia, né? Foi? Foi em 99, então tem 22 anos. E até hoje as pessoas falam da influência dele nas vidas delas, o quanto ele foi importante, o quanto ele ainda chega, né? Os minotauros que a gente fez juntos, eu não sei quantos minotauros eu já fiz na vida, mas 20 e blau com ele. Ele era um excelente facilitador e minotauro, ele fazia fantástico. Enfim, a gente viveu muita coisa junto, foi muito intenso. Então, de, E, de alguma forma, eu não consigo me pensar sem a biodança, né? A biodança chegou em mim e eu acho que é isso, né? E me constituiu. em que momento dessa tua trajetória você decidiu se tornar facilitadora e ingressar na escola de biodança, né? Qual foi o start? Eu estava fazendo faculdade de psicologia, eu estava já no final. E eu tinha uma inquietação, né, com a faculdade de psicologia, que assim, a gente estuda muita teoria, mas em termos clínicos, de como ser psicóloga, isso não se dá muito, né? A gente acaba tendo que sair da faculdade, escolher uma linha de psicologia, e aí, se você quer ser psicóloga clínica, que sempre foi o meu desejo, eu nunca pensei em nada diferente disso, porque tem várias formas de você ser psicóloga. Você pode ser psicóloga organizacional, você pode ser psicóloga educacional, você pode trabalhar em outras áreas que não a psicologia clínica, que é o que normalmente as pessoas se referem. Mas eu sempre quis clínica, né? A minha ideia no início era trabalhar com pessoas esquizofrênicas. Depois eu fui desistindo dessa ideia e fui para uma clínica com pessoas normóticas, como diz o Crema. E eu tinha um pouco de inquietação com isso, né? De estar terminando a faculdade e não saber como botar a mão na massa. E aí eu comecei a procurar, né, sistemas que eu acreditava, que eu conhecia e que eu passei a conhecer para poder me aprofundar na minha capacidade de atuar, né? Então, eu fui buscar análise transacional, né? E logo depois, eu fiz 3 anos de formação em AT, como a gente chama carinhosamente, e depois eu fui fazer a formação de biodança. A formação de AT eu fiz junto com a Eliana, que hoje é a outra diretora de biodança do Rio, né? Quer dizer, temos nós em Botafogo e a Eliana é na Barra. A gente fez a formação de AT juntos. Então eu fiz isso, depois eu fiz a biodança, depois de um tempo eu fui fazer ecologia humana. Assim, eu sempre continuei numa busca. E biodança nasceu disso, né? Fazer a formação nasceu disso. E acabou sendo um período de muita transformação, talvez o maior da minha vida. O período da escola. Sim, foi aí que a gente se conheceu, e para quem não sabe, aí eu vou dar meu pitaco, né? Porque quando eu conheci a Dani, eu achei ela muito metida. E eu achava que ela era metida, eu projetava, né? Eu fantasiava que a Dani era metida, porque ela era. E ainda dava justificativa para ela ser metida, que era ser filha de facilitador. E aí eu criei uma birra, tu lembra disso com você? Eu tinha que fazer um trabalho, nós tínhamos que fazer um trabalho juntos, tinham 8 pessoas no nosso grupo, que foi um seminário sobre teoria do caos, que virou um caos, né? Os outros 6 existiram no caminho, ficou eu e Dani, né? Ficou eu e você para terminar esse trabalho. E foi, eu te confesso assim, foi uma delícia trabalhar com você. Foi tão gostoso, foi tão Foi, né? prazeroso. Eu acho que foi muito legal, porque a gente se irmanava intelectualmente, a gente ia sem esforço,
era gostoso, era prazeroso, a gente não sentia como um trabalho Pois ou como um é. estudo, eu sentia como um momento de lazer, de prazer profundo. E o que a gente. Depois disso, ainda ocorreu uma outra coisa. Eu não sei se você lembra desse episódio. Tinha um trabalho que nenhuma das duas sabia que ia acontecer. Nós apresentamos teoria do caos. E foi muito legal, foi sucesso absoluto de público e crítica. E depois desse final de semana da teoria do caos, ainda teve um outro trabalho, que era etologia, do Conrad Eu Lorenz. lembro. Era apresentar. Tu lembra Eu disso? lembro que a A gente gente fez não no sabia. almoço. Você lembra que a gente fez no Isso! almoço? Onde é que a gente almoçou mesmo, hein? Tu lembra? Estava tentando lembrar. Eu acho que foi na Siqueira Campos. E a gente Foi. fez esse trabalho no almoço e foi ótimo. Foi super bom. As pessoas se rasgando a mesa para apresentar o trabalho, a gente tinha descoberto ali. Tinha 15, meia hora, a hora do almoço para preparar. Foi. A gente Não, foi um pouquinho mais, foi uma hora e dividiu em pouco. capítulos, fez leitura dinâmica, resumiu e apresentou. Foi ótimo. E foi uma boa. E a dela considerou um bom trabalho. É, foi. Então, quando eu entrei na escola, eu era tímida. Por isso que você não foi com a minha cara, né? Eu era mais fechadora, mas eu era tímida, realmente tímida, né? Eu fui uma criança mais tímida, principalmente na escola, né? E engraçado, assim, que as minhas lembranças de escola não são super boas, né? Eu tenho algumas lembranças que são ruins. Não, Da escola convencional ou da escola de biodança? não, da escola convencional, de criança. Ah, E eu lembro que aí entendi. começou a nascer uma timidez por conta disso, entendeu? Então, quando eu chego na escola de biodança, venho com essa timidez ainda. Também na universidade eu era mais tímida, mais na minha. Depois que eu fui me soltando, né? Até, assim, eu acho que a gente crescer, evoluir, né? Desenvolver faz parte. E a biodança me ajudou muito nisso, principalmente a escola, né? Sair um pouquinho da casca para ficar mais sem vergonha, assim. E foi sendo aos poucos, né? Então, eu acho que muitas vezes eu dava a impressão de que eu era inacessível, ou fechado, ou muito na minha, mas porque eu realmente era tímida. É engraçado, né? Sim, depois eu fui descobrindo isso. E É, foi interessante, porque a nossa relação partiu de um profissional muito bom, porque a gente se emanava, e a amizade foi sendo construída depois, né? foi. Foi com os anos. Até a gente Foi virar muito irmã. lindo. Sim, eu me lembro assim que foi um ajuste, porque ao mesmo tempo que você é muito tímida, eu sou muito extrovertida, né? Então ficava aquela coisa. E eu acho que foi assim, você foi se abrindo mais, eu fui aprendendo também a diminuir, a me recolher, a criar um ênfase, né? Fui fazendo esse processo de mergulho. E aí, em algum lugar dessa história, a gente se encontrou e a gente não se separou mais, Pois é. né? Foi lindo. E E aí, como que foi para você o processo de tornar-se facilitadora e depois diretora, didata, diretora? Eu acho importante deixar registrado como esse foi esse teu processo, como você sentiu isso também. Eu lembro as nossas primeiras aulas foram ótimas, né? Foram super divertidas e agora dava frição, né? Cada vez que a gente fazia uma coisa nova, a gente ficava. Mas era legal, eu acho que nessa história, né? Porque a gente se nutria, se protegia, então uma acalmava o nervosismo da outra e a gente foi indo, né? Eu lembro que na nossa primeira aula a gente estava super. Isso aqui. E foi linda, foi super legal. E tinha acho que umas 15 pessoas. Você lembra disso? Lembro. Não, tinha 25 pessoas. Jura? Olha. Juro, porque tu resolveu fazer aquela brincadeira, lembra de falar profissão, não sei o quê? O Robert até chamou o Henrique de aeromoça, porque ele era holandês. E aí, ele, em vez de falar comissário de bordo, falou que o Henrique era aeromoça. Eu Entendi. lembro, nossos primeiros alunos, o Lala, o Robert, o Henrique.
né? Depois vem Laércio está Pedro. dizendo aqui, ó. Laércio está dizendo aqui, eu estava lá, primeirão. Pois é, ela lá era primeirão, foi lá só dar uma olhadinha. Ficou 23 anos. Quantos anos tem isso? Foi que 23? ano? Laércio está mais de Acho que 15. foi 98. Não foi Foi 98? Ó, 98. eu não sei porque eu não tô vendo os comentários. Não? Não. Estava Laércio aqui, mais de 15. Bioescola Olavarria, duas maestras mágicas, obrigada. Uhum. Genilson, bem-vindo. Ana Maria Quintal, Pedro Brandão. Esse primeiro ano foi de 98? O Pedro está perguntando. Acho que foi Sim. 98, acho que foi 16 de setembro de 1998. Tanto que a gente comemorou os 10 anos. E aí foi depois da gente ser 10 anos facilitadora que a gente acabou sendo diretora da escola, né? Aí foi um outro passo, né? A gente começou também com uma turma linda, eu acho que éramos 13 ou 15 pessoas. E aí a gente formou um grupo, né? Uma leva de facilitadores super potentes, foi super legal. E também o aprender fazendo, né? Porque uma das coisas que eu achei muito rica na escola é porque você dá aula em alguns módulos e as outras aulas você acompanha outros didatas e outras didatas. Então, você vai aprendendo de novo, né? Mas aí de um outro lugar, olhando como ensinar. Enfim, e cada ciclo da escola a gente aprende mais um pouco. Então, é uma possibilidade de aprofundamento no sistema, né? E quando a gente estuda também para dar, eu acho que a gente aprofunda. Tem gente que diz que a gente aprende só quando a gente ensina, né? Alguma coisa, quando a gente sabe ensinar é que a gente realmente aprendeu. Então, para mim, foi sempre uma aventura, né? Eu gosto muito eu gosto muito da Sim. aula, né? É Eu uma das... também. Quando eu era criança, eu tinha dois sonhos, né? Que era ser professora e bailarina, né? Então, eu tinha um grupo de amigos e amigas imaginários. Tinha um leão, tinha um rei, tinha um boneco de lata, tinha uma galera, uma princesa, que sentava no sofá e eu dançava, fazia espetáculos para eles e para elas. E também, às vezes, eu botava a família e tinha que ficar todo mundo quieto me vendo dançar. Até hoje me zoam, que tipo, não podia fazer barulho na hora que eu estava dançando. Porque era espetáculo, não se faz barulho em espetáculo. Aí... Ou seja, sempre já Mas você não gostou de um sabe. público, né? Então, adultos deviam saber disso. É muito E, interessante isso. Eu entendo o que você está falando. e eu dava aula para Mas essa vai, galera conta. também, mais a galera imaginária, né? Então, eu dava aula. E é muito engraçado que, assim, na minha época de infância, principalmente no colégio, que era o Chapeuzinho Vermelho, tinha professores, em geral, eram professores muito brabas. Por isso que eu disse que eu tive uma experiência muito ruim, que gritavam. Outra época, né? Coisas que a gente acha inimagináveis hoje. Eu vivi tinha uma professora que teve uma vez que jogou o apagador na testa de um menino. Gente, vocês estão pensando, isso é violência. Isso. É. E aí, teve uma vez que eu estava falando que a professora me segurou no braço, foi uma bafafá, enfim. Então, assim, o que eu ia falar? Ah, e eu replicava isso. Então, eu gritava com os meus alunos e as minhas alunas imaginárias. Entendeu? E a minha mãe perguntava, meu pai, o que você está fazendo? Estou dando aula para eles, estão ensinando. E gritava igual os professores. Aí que eles começaram a se tocar que a coisa não estava muito direita, né? Então, peraí, amiga, que tem alguns comentários aqui para você. O Pedro falou, Bioescola Olavarria, está falando juntas são dinamite. Obrigada, meu amor. O Pedro Brandão, há pessoas daquele grupo que eu nunca mais vi, nem no arcoador. Tem algumas pessoas que nós. Mas é normal, né? Os grupos vão se modificando. E Pessoas aí tem o vão e Laércio que vêm. fala assim: rei, leão, boneco de lata, a aula era onde? Nós. Aí a Nós. Brena botou Dani, professora de Oz. Mas eu acho que devia ser porque eu vi ou li deve ter lido, né? Devem ter lido o livro para mim e tinha essa galera assim que é uma galera
da realeza, de Oz, né? Inclusive, olha só que engraçado. Eu tinha também medo do leão. Tinha um leão que eu tinha medo que ficava na sala de comer da minha casa, né? E o leão tinha a ver com escuro, tinha medo de escuro, então eu sempre achava que o leão estava ali. E eu lembro até hoje do dia que eu, pequenininha, entrei na sala para enfrentar o leão, entendeu? Aí enfrentei o Olha! leão e voltei vitoriosa. Não sei de onde que a gente tira. São lembranças tão Que vivas. delícia! Então, olha só, já que a gente está falando de leão, só para não perder o mote, em que momento você conheceu o rei Rolando Touro? Rolando Em touro. que momento dessa trajetória? É porque você foi falando desses personagens que você inventava, eu pensei, em que momento? Você conheceu a biodança aos 5? Que momento da tua vida tu conheceu o Rolando? Eu conheci Que aí. idade? Aí, quando ele ia lá Ah, para é? casa, quando meu pai trazia ele para o Rio, 70 e poucos, eu era pequenininha, e o Rolando era o amigo do meu pai que falava estranho, entendeu? Eu achava ele muito esquisito, porque ele falava uma língua muito estranha. Né? Falava espanhol, eles falavam espanhol, eu achava esquisito. E aí eram dois amigos, era o Tapia, que volta e meia vinha, também, que era muito amigo do meu pai, e eles faziam coisas juntos, o Tapia dava aulas aqui, e o Rolando, eram os dois esquisitos, né? Enfim. E eu lembro disso. Aí depois eu vou reencontrar o Rolando na formação, né? Nos congressos que eu vou, enfim. É... Aí nisso, né? Por falar nisso, sabe o que eu lembrei, Dani? Nós tínhamos dado uma aula, a primeira vez que eu vi o Rolando assim, o Rolando para mim, nas apresentações, nos congressos, longe, de alguma forma, você ia, tirava uma foto, mas era uma pessoa distante para mim. Eu me lembro que eu me tornei próxima do Rolando quando ele entrou numa aula nossa. Tu lembra disso? Lembro. Eu Foi estava onde? grávida do João. Foi 2004. Grávida do João. Caramba, faz tempo, hein? Tava grávida do João. O João tá com 17, né? 17 anos atrás. Tava grávida do João. A gente tinha acabado de dar um Minotauro, ou ia dar um Minotauro logo depois. Você lembra? Tava de 8 meses, Lembro. né? Eu acho que era um grupo de quase 40 pessoas. A gente deu o Minotauro. E eu fazendo as Eu não danças dormi naquela. fortes. Todo mundo comendo a criança nascer. Tava a Marina, tava o Rogério Panizucci, tava Simone, tava Laércio, tava uma galera ali. No, Pedro, no, no Minotauro. no Minotauro. Nessa aula eu fui no Hotel Glória. Essa aula foi no Hotel Glória. É, Foi um congresso. foi. Aí a Ah, Cecília foi. Toro tava na nossa aula. A Cecília Toro tava na nossa Ah, aula. foi isso. Aí ela ficou encantada, ela disse que a aula era ortodoxa, era linda, era profunda, e chamou o pai dela e ele veio dar parabéns pra gente. Eu quase morri. Eu também. Quase que eu tive uma morte súbita, assim. Hoje é nome de pasta para cabelo, morte súbita. A minha foi o que eu senti diante do Rolando. Eu falei, cara, eu vou morrer. É engraçado, Foi né? Porque muito assim, forte. uma coisa é você conhecer como amigo do seu pai, outra coisa é conhecer como criador e agente profissional, é outra contexto, né? Eu fiquei mega nervosa também, mas também fiquei muito Diferente. lisonjeada. Achei. Pô, são esses momentos, eu acho que dão força, né, Déia? Eu tava pensando nisso, assim, como, como a nossa profissão se alimenta da troca, né? Outro dia eu tava Do com afeto, né? do olhar do outro, da troca, da conexão. Outro dia eu tava com um amigo que é facilitador há um tempão, aí ele foi dar aula, acho que foi dar aula em escola, ele falou, gente, tô indo dar aula, tô nervoso. Ele é diretor de escola. Ele falou, acho que esqueci de como dar aula, né? Porque tem um fluxo ali de troca que também nos constitui como facilitadoras. Eu sinto isso, entendeu? Sim. E eu acho que cada vez que a gente ia, né, que a gente dava uma aula, que a gente percebia o feedback das pessoas, que a gente percebia a modificação das pessoas, isso foi me alimentando no sentido de me de cair a ficha de que eu era realmente facilitadora. E a titulação para Sim. mim fez muita diferença, entendeu?
É como se eu falasse assim, bom, agora eu sou. Né? É uma realidade interna que, cara, fiz, assumir uma coisa, porque sempre tem um processo de você ir se empoderando, né? Pelo menos eu sinto isso comigo, né? Por um tempo tem aquela tal da síndrome do impostor, né? Do impostor. Será que eu sou isso? Será que eu não sou isso? Com psicologia também, até você vestir, né? A camisa e realmente aquilo fazer parte de você, eu acho que como tudo, né? Na vida. Andar de bicicleta, até a bicicleta fazer parte de você que é que você aprendeu a andar. Antes não. Aí tem uma hora que de repente você entra, entendeu? Você engole a parada, cai a ficha. Para mim, a titulação foi importante para isso, entendeu? O curso de Sim. E datas eu queria também. até... Ah. Quê? O curso de datas também é como se fossem Sim. fases de cair ficha, né? De ir me Isso. empoderando aos poucos. Eu acho isso que você está trazendo uma coisa tão importante. Tem muita gente em fase final que está nos assistindo agora, tá em fase final de titulação. E assim, uma das coisas que você está trazendo é algo que eu senti também. Você tinha me falado antes disso. Você falou, Deia, termina essa monografia e se titula. Cada titulação nossa é uma forma de empoderamento. Eu me lembro que eu ri muito. Eu, tipo, passava noites escrevendo, dias escrevendo. Finais de semana eu saía para escrever. E eu, em 3 meses, fechei minha monografia em tempo recorde, porque eu confiei na tua palavra. Falei assim, bom, se a minha amiga está falando, ela está falando à toa. Deve fazer alguma diferença. E é interessante isso, a titulação, o final, o fechamento de ciclo empodera a gente, né? Realmente, você tem toda a razão. É, faz uma diferença, né? Para mim fez muito, entendeu? E aí, nessa tua jornada, oh, fala, desculpa. Não sei, eu ia falar que mais que a T, mas a T também tem um processo de. A prova da T também tem prova oral, tem prova escrita, também é um processo meio de sabatinagem, né? Foi importante também. Mas a biodança foi mais prazeroso, né? Menos nos moldes tradicionais da Custoso, educação, a gente consegue fazer mais com mais prazer, né? Foi bem sim, significativo para mim. sim. Fala, o que você ia E aí, perguntar? nessa tua jornada, trajetória, se tornou didata, se tornou diretora em 2008, né? Final de 2008, Nós. 2009. São nós, né? Nessa jornada. São quantos anos? Eu nem fiz as contas. 12, 2008 para 13. 13 anos de jornada. É. Então, nesses muitos anos de jornada aí, o que te fez mudar de país, ir para Portugal? Qual foi o objeto do teu estudo hoje, para quem não sabe? Então, eu sempre tive vontade de fazer mestrado, né? Depois que eu me... Mas aí eu fui fazendo outros cursos. Eu fiz AT, fiz biodança, depois fiz ecologia humana. Cheguei a começar Gestalt, fiz 1 ano e pouco de formação de Gestalt. Depois fiz um tempo de constelação familiares. Esses 2 eu não consegui, porque eu já era diretora da escola. Então eu não dei conta de fazer mais 2 cursos de 3 anos. Mas a AT, a biodança, a hipnose ericksoniana, a ecologia humana foram coisas que eu fui completando. Eu sempre tive, assim, esse motor de ir estudando. E o mestrado é uma coisa que eu fiquei me devendo. Eu tinha vontade, mas eu nunca consegui encontrar um lugar que eu sentisse que eu pudesse fazer alguma coisa que fizesse sentido para mim, entendeu? Que eu queria falar da biodança, eu queria falar de coisas que eu curto, que eu acredito. Não no sentido de eu estou indo lá para provar alguma coisa da biodança, mas existe um campo de conhecimento, de construção de conhecimento, de discussão, onde isso pode entrar. E eu nunca tinha sentido. Até que um dia eu fui conversar com o André Boquete, que é professor da UFRJ, né, que é um querido amigo. E ele falou, Dani, tem esse mestrado aqui em educação, que eu acho que tem tudo a ver, que é justamente o que a gente dá para a gente discutir coisas, né, da educação somática, da vivência, do caráter acontecimental da vivência e como ele coloca a gente em alguma coisa que é não previsível, não programada, enfim. Aí eu vi esse mestrado, fiz a seleção, passei para a seleção desse mestrado, passei na prova, passei no projeto.
E aí, na hora de fazer a entrevista, eu estava aqui na Europa trabalhando. Então, era assim, o período de entrevista era até 4 de novembro, eles marcaram no dia 24 de outubro a minha entrevista e eu voltava 30 de outubro. Aí eu escrevi falando, será que não tem como vocês remarcarem? Eu posso estar antes do dia 4? E falaram, não, você leu o edital, você aceitou as regras e não tem remarcação. Aí eu perdi a seleção do mestrado. Aí, uma das professoras que estava nesse mestrado era uma amiga do André Portuguesa. Aí, nisso, eu fui olhar o que ela fazia. Aí, eu comecei a descobrir uns mestrados aqui. Aí, eu apliquei para 3 mestrados que eu falei, cara, são coisas que eu gostaria de fazer. Filosofia, antropologia e estudos de gênero, que era o que eu queria mesmo. Né? Aí, eu passei para os 3. E o último que saiu o resultado foi o estudo de gênero, saiu tipo 18 de julho, né? Que era um campo que fazia sentido para mim, que eu estava descobrindo, que muitas das nossas alunas, Brena, Estefânia, nos provocaram muito nisso, né? E até, assim, quando eu troquei com a Brena, dessa coisa do gênero, a Brena tinha estudado, então eu já vinha instigada com isso, instigada por essas amigas que estavam ali rodeando, falando, era uma coisa que a gente sempre vivia falando. Eu falei, eu quero isso. E aí passei e foi meio corrido, porque eu tinha que estar aqui meados de agosto, mas enfim, já vinha preparando mais ou menos as coisas caso passasse. E aí foi assim, aí eu vim para fazer o mestrado. Aí adorei, achei aberta a universidade, achei as professoras e os professores abaixo, consegui falar de biodança e gênero na tese de mestrado, que eu fiquei super feliz, porque eu achava que nunca caberia, né? Que nunca iam deixar eu falar na academia de biodança, sobre biodança, enfim. E aí a biodança como um campo de estudo cabe, né? Eu não estou ali para provar se a biodança funciona ou não, mas eu estou para discutir aspectos da biodança em relação ao gênero, enfim. E gostei de escrever a tese e tal, aí me animei. E aí fiz a seleção para o doutorado e agora eu tô nisso. Às vezes arrependida, porque Nossa, eu que é o digo, né? foda, cara, muito trabalho. Mas agora eu acho que assim, esse primeiro ano, além do projeto, tinham mais 3 disciplinas. Então você tinha que fazer trabalho para as 3 disciplinas, trabalhar no projeto. Acaba sendo muita coisa, né? E eu tô trabalhando, né? Eu não sou bolsista. Eu sou estudante trabalhadora, como chamam aqui. Então, às vezes, é difícil. Agora, por sorte, e aí a gente vê as coisas funcionando assim, entrou a pandemia, eu consegui escrever minha tese bem, porque eu parei de viajar. Entendeu? Eu não sei se eu estivesse viajando no ritmo que eu viajava antes, que era 2, 3 vezes por mês, se eu teria conseguido escrever minha monografia, sabia? A tese, né? Sim, eu vejo pelo fluxo de trabalho. Porque, para quem não sabe, a gente se fala quase todo dia por conta da escola do Rio, né? Então, eu estou sempre acompanhando as loucuras da Daniela, escrevendo e lendo os textos juntos, né? Teve aqueles 17 páginas que eu ainda não consegui ler, Ah, eu confesso. depois lê, vê se você gosta, porque Eu eu falei, gosto. eu estou te devendo, A gente estou te sempre troca devendo. feedbacks. E a Bia, só dar boas-vindas aqui para a Bia que entrou, Luciana Laranjeira, uma amiga minha. Oi, Bia, oi, Lu, Lebona, Oliveira, A Olema, a Kátia. Letícia! Letícia, que saudade. Gente, eu não tô conseguindo ver nenhum comentário, amiga. A Isabela, a Laís Franca está dizendo muito legal ouvir tudo isso, ouvir você, Dani. A Laís está É, aí falando. quanta história, Ana Laís. A gente também dançou junto. É muita história, muita história. É bom a gente relembrar Não, também. a Bia está assim, saudades das nozes. Nozes. E Ainda aí, tem. amiga, antes de você entrar na reta final aí, falando dos teus projetos atuais, o Laércio está fazendo uma pergunta que eu acho muito divertida. Nessa trajetória toda, da infância até hoje, você tem alguma história diferente, divertida, singular, absurda, que aconteceu? Porque ele botou assim, claro que essa trajetória não é só feita de sangue, suor e lágrimas. Deve ter alguma história de festas, encontros com novos alunos
Ah, teria alguma Ah, peculiaridade? tem uma A ótima, dele. de novos alunos. É, eu sou assim, eu não sou muito boa fisionomista. E também não sou boa de gravar nome. Então eu preciso ver a pessoa algumas vezes e ouvir o nome da pessoa umas 2, 3 vezes. O Emir, por exemplo, grava o nome da pessoa na hora. Eu esqueço. Eu não sei o que que é. E é engraçado, não é uma coisa de memória. Porque, por exemplo, com as pacientes, com os pacientes, eu não anoto nada, eu lembro a história da pessoa toda. De cabo a rabo, eu não esqueço. Mas o nome de pessoas que eu conheço, assim, lógico que não de pacientes, mas de pessoas que eu conheço pela primeira vez, muitas vezes eu esqueço. E fisionomia também eu não sou a melhor. Então, o que aconteceu? Tava lá o Lalá, foi na primeira aula, não sei o quê. E ele e a Claudinha Mendes, que também tava na primeira aula, lembra? Um amigo seu de trabalho, foram lá, ela publicitária e publicitário, para ver o que, que era aquele negócio de biodança. Foram experimentar. Ela, Claudinha, ficou mó tempão e Lalá tá até hoje, né? 23 anos depois, virou facilitador. Bom, aí teve um aniversário, eu acho que foi o aniversário do Robert, que é teu ex-marido, ou seu, mas era a casa de vocês em Santa Teresa, que era uma casa linda, que era aquele castelinho, né? Era muito maneira aquela casa. É maravilhosa aquela casa. E eu fui com meu irmão, porque na época eu adorava dançar forró. Forró é uma das minhas paixões, né? E nessa época eu dançava de segunda a segunda, você lembra disso? Não, ainda não, mas estava Lembro. começando a me apaixonar. E meu primeiro par, assim, de forró e tal, foi meu irmão. Então a gente dançava até 4 horas da manhã, era super divertido. E era muito legal que a gente aproximou aí nesse momento a nossa amizade e tal. E cheguei e tava dançando com meu irmão, entendeu? E aí já tinha bebido uns goró também, né? Aí o esquecimento bate ainda mais forte, né? Aí tava dançando, sei que de repente eu parei, olhei pro Lalá e pra Claudinha e falei: Oi, eu conheço vocês de algum lugar? Aí eles pegaram e falaram pra mim: Nós somos seus alunos. Eu falei, nossa, menos dois. A gente mal começou, a gente perdeu dois. O Lalá não me perdoa até hoje. Ele conta essa história, entendeu? Essa é sobrevivente. Essa foi uma das engraçadíssimas, né? O Pedro está dizendo aqui, esse aniversário não foi no aniversário do Robert, não, foi meu aniversário, Pedro. Foi em 80, foi em 99 e foi logo depois da minha entrada no grupo. Foi logo depois da entrada do Pedro no grupo. Pois é, Exatamente. entendeu? Ai. E aí, Então, eu não amiga, reconheci. Que vergonha. a gente já fez tanta coisa, a gente já fez muita loucura por trabalho e fora do trabalho também, né? Eu me lembro uma vez que faltou luz, ou não, eu tinha uma obra na frente de uma aula que a gente estava dando no evento da MIX lá no sul, em Patos. Não, onde que era o lugar? Era Veranópolis. Ah, era para o sul. É em Bento E aí, Gonçalves, no Sul, que a MITS organizou esse congresso. E aí, lembra? Mas não foi lá que faltou luz, não. Foi na nossa aula no Rio. não, tinha uma obra na frente. E o som não estava pegando, lembra? É, foi lá. E aí, eu entrei no meu desespero. Para quem não sabe, eu entro no desespero e começo a falar da consigna de 3 horas e meia. E a Dani calma, serena e plena, arrumando. E falava assim, enrola. Eu já não sabia mais o que falar de consigna. E a Dani plena lá tentando arrumar os fios, porque essa mulher é boa nessas coisas de som e tal. Ela foi fazendo as conexões. E aí estava a Regina Barbosa, na aula, e eu falei, Regina, canta, pelo amor de Deus, quebra esse galho. E a Regina começou a cantar. Tu lembra disso? Linda. Lembro, linda, linda. Muito bom, cara. E aí a gente Pô, a saiu gente com as fez pessoas. A muita... Regina começou a cantar, depois as pessoas começaram a cantar também. A gente terminou a aula assim, foi lindo, foi lindo. E foram 2 vezes essas, né? Até a nossa, uma das primeiras aulas também faltou luz lá na clínica, você lembra? Que a gente estava. Lembro. E A gente desceu a escada tava todo depois mundo no até. chão. Hã? Foi. Aí eu virei e falei, e agora, amiga, como é que a gente tira o corpo do chão?
Lembra? A gente acabou com canções de roda. Foi, E a foi. luz Foi voltou muito depois que lindo. terminou a aula. Pois é, a gente chegou lá embaixo e voltou a luz. Ou É, eu sei lá, a gente estava em cima, pensando em como a gente ia descer, voltou. Eu lembro que foi algo assim que marcou. Foi o final é. da aula e a luz. E agora, amiga, o que você está fazendo? Porque assim, Não sei, já não que a gente vai ser sei, não sei. gravado, agora Não já que sei vai o ser que eu tô gravado, fazendo. eu realmente, assim, te acho uma maravilhosa teórica, acho que você é uma excelente didata, professora, aplicadora. Então, para quem quiser conhecer, fazer um trabalho com você, ou aí em Lisboa, ou pela internet, como é que estão as coisas? Inclusive, dá uma perspectiva de como está. Volta ao início, né? Fala um pouco de como está a biodança em Portugal. Então, a biodança eu vou retomar aos poucos. Eu vou ver se de repente nos próximos 15 dias liberam grupos um pouquinho maiores. Algumas pessoas me pediram para fazer com grupos de 6, mas eu acho pouquinho, entendeu? E aí eu tinha que fazer várias aulas, ficam meio confuso para mim. Até a própria Escola da Madeira, que é um projeto que eu estava no início da pandemia fazendo os primeiros encontros de mobilização das pessoas e estavam vindo, já estavam 20 e poucas pessoas vindo, as maratonas, se interessando pela formação, parou tudo. Então, para mim, isso é um pouco frustrante, mas aí eu fico um pouco patinando, porque eu acho que eu tenho que esperar mesmo, entendeu? Não dá para também querer colocar a carroça na frente dos bois, né? De projeto, amiga, de curso, enfim, eu dei um curso agora sobre condição de grupo. Esse eu dei em inglês, que era uma coisa que eu estava devendo. O próximo que eu quero dar é o curso 101, né? Que, em geral, eu chamo as pessoas que são minhas pacientes para fazer e convido pessoas que querem entender, né, justamente de como é que estrutura a personalidade, como é que é a comunicação, como é que são os conflitos, enfim. O que significa programação não consciente de vida, o quanto a gente pode criar autonomia se libertando de antigos condicionamentos, enfim. É um curso De introdução à análise de transacional? introdução à análise transacional, né? É um curso que tem um programa que é internacional, que eu dou há muitos anos, e eu amo. Então, eu estou vendo... Precisa ser psicólogo para Não, fazer? é para qualquer pessoa. E, na verdade, assim, a ideia da teoria de análise transacional, primeiro, é que seja uma teoria acessível a todas as pessoas, que não tenha uma linguagem cifrada. Então, essa é a característica principal, né? Então, é uma teoria que, apesar de falar de coisas complexas, as pessoas conseguem entender, sim, e se apoderar dessa teoria para promover mudanças nas suas vidas. A primeira vez que eu fiz esse curso, eu tinha 11 anos. Fiquei de cabeça para baixo. Aí foi quando eu pedi para meu pai e para minha mãe para fazer terapia pela primeira vez. Então, assim, as coisas aconteceram, né? Porque tava ali, acho que no meio também, né? Filha de facilitador, de terapeuta, as coisas ficam muito... Acho que às vezes até precoce, né? Eu comecei com 11. Enfim, não sei se de repente eu pulei etapas aí. Mas, enfim, comecei a fazer aí a terapia com 11 anos depois do primeiro 101. Depois eu fiz 8 101s, que aí depois a minha paixão pela AT. Enfim, tô pensando em fazer o 101 provavelmente em agosto. Meados, final de agosto. Dá um mês aqui para eu entregar os trabalhos de doutorado, respirar e aí dá. Eu quero, tem um tempo já que eu não dou o curso. E vai ser online, né? Enfim. Então, E o teu trabalho de mestrado já está disponível para leitura também? tá. E, qual é o título? Biodança, uma pedagogia para a diversidade. Né? Aí eu falo de biodança e gênero e o que a biodança pode fazer com essas inscrições, esses modelos que a gente tem de feminino e masculino, que às vezes são limitadores. É legal a discussão, aí tem entrevistas de pessoas que são praticantes de biodança. E é interessante de ver essa discussão para a gente poder pensar essas coisas como facilitadores, né? Enfim. Isso. E Eu você posso, vai dar não um sei se de curso repente eu sobre passo o link biodança para e depois. gênero. A tese é pública, entendeu? Tá no repositório da universidade e tem um link
que depois se você quiser botar nos comentários